século do dinamismo econômico, do avanço do urbano em relação ao rural, da maior convivência e da socialização da população em Minas, da efervescência cultural do barroco, do arcadismo, do início da nossa modernidade, não foi suficiente para produzir uma sociedade com maior inclusão e redução da desigualdade. É isso que vamos comentar neste vídeo. Para tal, vamos nos valer do livro Os Desclassificados do Ouro, A Pobreza Mineira no Século XVIII, de Laura Melo e Souza. Essa é uma das autoras intelectuais que dedicaram décadas da sua vida para compreender o nosso estado de Minas, com obras clássicas que serão devidamente abordadas aqui. E por que dissecar essa obra? Bom, durante momentos de crescimento econômico ou de projetos de desenvolvimento, é bem possível que determinados grupos sociais, regiões ou classes fiquem à margem do processo. É para isso, para aprender com o passado e fazer perguntas sobre quais pessoas, grupos ou classes na atualidade poderiam ser taxados de desclassificados. A análise da autora percorre o período de auge da economia do ouro em Minas, desde 1693, ano em que a capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas foi criada, até 1805, quando a decadência do ouro e o caminho para a decadência econômica já eram bem evidentes. Além do que já falamos em outros vídeos sobre o século XVIII e sobre o período de auge da extração do ouro em Minas, Laura de Melo e Souza mostra também como as festas religiosas se aliavam à tradição portuguesa do mito edênico, que cria um clima de euforia na sociedade mineradora, como se aquele ouro estivesse ao alcance de todos. A arte barroca, exemplificada na festa do Áureo Trono Episcopal, que celebrou a criação do Bispado de Mariana em 1748, é um exemplo. E a festa ela cria um espaço comum de riqueza, uma riqueza que na verdade é de poucos, mas que na festa aparece como um espetáculo que apresentasse como se fosse de muitos, a partir de uma convivência aberta, porém fictícia, criando uma ilusão barroca que a sociedade é rica, igualitária e de acesso a todos. É um mecanismo de reforço a partir do rito, da inversão a partir de uma riqueza que entra na decadência, mas que aparece como prosperidade e como neutralização de possíveis conflitos e diferenças da sociedade. Entendem agora como que a arte, no caso o barroco, cumpriu e cumpre uma função importante na sociedade? Como diz a autora, é uma palheta, é uma capa dourada que cria uma ilusão de uma pepita maciça. Naquela época, como diz Laura de Melo e Souza, uma ilusão de ostentação, ao mesmo tempo em que também encobre a entrada de Minas no período da decadência. Segundo ela, na tal abundância começamos a ser pobres, ou, em outras palavras, vila rica, vila pobre. Outro paradoxo descrito é a fome, que esteve presente na primeira metade do século XVIII, durante a corrida do ouro em Minas, com grande afluxo de pessoas para cá, e sem o mesmo movimento e intensidade na produção de alimentos. Afinal, você iria plantar, criar gado, produzir algum tipo de manufatura, ou você iria explorar o ouro? E, ao mesmo tempo, quanto mais gente e mais oferta, maior eram os preços, tornando inviável para muitos consumir o básico. E uma análise fundamental para entender o processo excludente do ouro é a concentração de lavras nas mãos de poucos. Mais da metade das lavras estavam nas mãos de menos de 20% dos proprietários de escravos. E o critério de Portugal para conceder as datas, as áreas de extração, era a quantidade de cativos. E claro, os senhores mais ricos, eles tinham as maiores extensões de terra e dali já inicia um processo de concentração com uma exclusão bem significativa. E nesse sentido, vale contrapor duas visões. A visão de que a posse de escravos era comum em Minas, tinha uma média de 3 escravos por proprietário em Rio Acima, e somente 7 de 96 proprietários tinham mais de 12 negros. Versus uma outra visão que tratava como se tivesse um entendimento de que a economia mineradora de ouro não produzia um dinamismo econômico e uma alta produtividade. E essa segunda visão mostra como que a maior parte dos bens de subsistência, na verdade, eram importados. Não havia produção local
e o ouro não permanecia aqui em Minas. Os impostos, tanto do Quinto do Ouro, quanto os impostos sobre escravos, sobre bens de consumo, assim como importações, consumiam a totalidade do ouro de Minas. E é por conta disso que a autora diz que a natureza da mineração do ouro era intrinsecamente enganadora, criando um falso Fausto. Isso ocorreu no século XVIII, mas é muito atual, quando a gente enxerga o impacto de grandes mineradoras em municípios do interior de Minas. Por isso, nós temos muito a aprender com a história. Depois dessa volta à dinâmica do ouro, nós vamos comentar aqui um pouco do objeto do nosso vídeo e do livro utilizado, Os Desclassificados. O retrato da população em Minas no final do século XVIII, montado a partir de várias fontes por Laura de Melo Souza, permite entendermos melhor o real significado dos desclassificados. Mais de 75% da população, ali entre o último quartil do século XVIII e o início do século XIX, entre 1776 e 1808, já era de população parda ou negra, com um aumento mais significativo em termos absolutos e percentuais dos pardos. Também há estatísticas que mostram o alto índice de crianças bastardas, que alimentava o contingente de pardos. Segundo a autora, 60% das crianças nascidas entre 1759 e 1763 eram bastardas, e 90% das nascidas entre 1719 e 1723. Então, um alto índice de crianças bastardas que eram fruto ali de uma união ali entre brancos e negros, e que isso alimentava o contingente de pardos. Bom, a maior parte que entrou para a desclassificação social em Minas no século XVIII era formado por negros, mestiços, bastardos e pessoas oriundas de casas de mulheres sozinhas, além, claro, de escravos libertos, numa sociedade que predominava a escravidão e não a remuneração da força de trabalho. Também compunham esse grupo de desclassificados sociais aqueles desertores, padres infratores, prostitutas, falsários, extraviadores, ciganos, bandidos e garimpeiros, além das negras quitandeiras e de pretos libertos. Ou seja, aqueles que compunham uma classe eram aquelas pessoas que não se enquadravam na dualidade da época, formada de um lado por senhores brancos e de outro por escravos, e que não tinham um lugar claro naquela sociedade escravista com extremos muito bem definidos. Na carta do Morgado de Mateus ao conde de Oeiras aparece a seguinte citação: Nesta terra não há povo, e por isso não há quem sirva ao Estado, exceto muitos poucos mulatos que usam seus ofícios. Todos mais são senhores ou escravos, que servem aqueles senhores. Nesta citação, presente no capítulo final do livro, Laura de Melo Souza resume muito bem como que a sociedade mineira estava organizada no século XVIII. Era uma estrutura escravocrata composta de extremos, de um lado por escravos, de um outro lado por senhores, constituindo a economia colonial não só de Minas como do Brasil. E no meio dessas duas classes estavam aqueles vadios, aqueles homens livres sem ocupação, que ocupavam postos secundários dentro do sistema colonial. Bom, e numa sociedade escravocrata, onde a mão de obra livre tinha um valor reduzido, o homem livre também tinha uma menor importância. E esse público de vagabundos, de vadios, de pobres livres, de desocupados, enfim, os desclassificados, foram usados por diversos países europeus para impulsionar o povoamento das suas colônias. Não foi só aqui no Brasil, mas aqui, claro, tem um caráter particular. Então, qual que seria a utilidade dos desclassificados? Uma gente ociosa que consumia os escassos víveres, que traziam um ônus para esse sistema colonial escravista minerador. Basicamente, os desclassificados exerciam atividades que não podiam ser desempenhadas pela mão de obra escrava. Algumas atividades. A primeira, entradas e bandeiras. Nesse caso, eram enviados condenados a degredo para os sertões de Minas desde o século XVI e XVII, o que significa que as bandeiras, como de Fernão Dias e de Borba Gato, eram compostas por vários desclassificados.
uma vez que utilizar escravos em expedições como essas, que enveredavam pelo mato, podia de fato implicar em fugas, além de reduzir a mão de obra disponível para a mineração. Em outras palavras, era um aproveitamento, uma leniência da violência e do banditismo para atender aos interesses da coroa portuguesa, de consolidar sua presença e poder no Brasil. Um segundo tipo de atividade eram as fronteiras e expansão territorial, sendo que muitos se aventuravam nas zonas remotas, nas áreas de fronteiras ainda não muito bem estabelecidas. Eles também eram utilizados em presídios, que foram desenvolvidos e mantidos a partir do trabalho dos desclassificados. Uma quarta forma de utilização dessa mão de obra eram em obras públicas e lavoura. E uma quinta, a polícia privada, formada por feitores, por capitães do mato, por capangas, que mantinham a dominação de escravos, que eram um número muito superior em quantidade aos brancos que detinham de fato a posse. E uma última atividade de milícias e corpos militares, que eram utilizados para a repressão da desordem, apesar de não terem armas, roupas e disciplina, servindo muito mais como uma massa de manobra e uma atuação no mato do que como uma força militar organizada e treinada. Dessa forma, os desclassificados eles tinham um ônus e uma utilidade naquela sociedade. Eles tinham uma utilidade na hora do aperto da coroa, de manter o funcionamento do sistema a partir do uso da força, da expansão territorial, da manutenção do sistema colonial. Para resumir de forma bem sucinta a função dos desclassificados naquela sociedade, a autora diz: negação do trabalho, trabalharam. Negação da revolta, revoltaram-se com frequência e alimentaram quase todos os movimentos regenciais. Negação da ordem, embrenharam-se pelos matos no encalço de quilombos e de índios bravos. Camada fluida, indefinida, imprecisa, espalhou, contudo, os seus borrões no seio de uma sociedade estamental e, espraiando-lhe os contornos, só nela pôde existir. E um tema já discutido nesse canal é o poder do Estado no século XVIII. O Estado que foi utilizado para instalar o seu poder em Minas, fazendo uma transição de uma simples colônia extrativista para um Estado-colônia com aparato administrativo, fiscal e judiciário. E por que isso nos importa para analisarmos o processo de exclusão social em Minas? Importa porque a organização administrativa pública ela precedeu a instalação de novas populações em Minas. É como se essa nova realidade ela fosse criada pelas leis e pelas ordens régias. Um Estado que impunha um novo modo de funcionamento para a colônia, com regras de arrecadação de impostos, com a escolha de administradores locais, que muitas vezes se envolviam com negócios escusos e, ao mesmo tempo, que era um Estado incisivo e duro com a população local, zelando pelos interesses da coroa portuguesa, para manter o seu funcionamento e os seus interesses. Nesse sentido, era um Estado que utilizava os desclassificados no momento e de acordo com seu interesse, recusando-se a arcar com o seu ônus. Esse pioneirismo de um Estado que instalou em Minas Gerais o início do que foi um Estado judicial e administrativo no Brasil, ele utilizou os mais simples, de acordo com seus interesses, e os excluiu com extrema facilidade dos benefícios gerados por essa nova sociedade, e isso merece ser dito e redito aqui várias vezes, para a gente compreender efetivamente como que foi a gênese do Estado, não só em Minas, como no Brasil, e como que isso ocorreu muito de perto com um processo marcadamente de exclusão social e que permanece válido até os dias atuais. Tudo isso vem do século XVIII. Bom, e qual que era o olhar dos governantes da época para aquelas classes mais desfavorecidas? O Conde de Assumar, que era então uma espécie de governador da capitania de São Paulo e de Minas, ele demonstrava um pânico quase que incontrolável das possíveis sublevações escravas do espírito da rebelião, que é um espírito de rebelião que ficava no ar daquela época, como se houvesse motins perto de questionar com muita força e tomar de fato o poder. Esse medo ele vinha da quantidade de escravos que de fato existia em Minas,
mas também da quantidade de mestiços, de mulatos, forros, muitas vezes equiparados também aos quilombolas. Isso levou à política de força e de violência, de punições severas, inspiradas no Code Noir, naquele conjunto de leis promulgadas na França pelo rei Luís XIV em 1685 e que regulamentava a escravidão e a relação com os negros nas colônias francesas. Bom, aos negros, aos bastardos, aos mulatos, aos carijós, aos peões, era estabelecido desde 1730, aqui em Minas, um julgamento com estabelecimento de pena máxima, com a possibilidade de enforcamento, com o intuito de criar um temor pelo castigo. Aqui, novamente, aparece a ordem, que a gente vai ver que vai aparecer em momentos diferentes da história de Minas, com o intuito de deixar muito claro qual que é o lugar de cada um nessa sociedade. Também é interessante o papel desempenhado pelas negras quitandeiras, que atuavam no comércio próximo das minas de ouro. Elas eram acusadas de desordeiras, de prostitutas e foram perseguidas de forma bem específica pela legislação daquela época, com medidas exclusivamente destinadas a elas. E o que me chama a atenção aqui é o fato delas poderem ter sido aquelas que faziam a informação circular no submundo, aquelas que de fato tinham a capacidade de levar a informação de um canto para o outro de forma bem debaixo dos panos e dessa forma induzir a uma certa desordem, de estimular uma revolta num estado que era muito desigual e atroz, como o nosso aqui em Minas. E fica uma reflexão, né? Quem seriam essas negras quitandeiras do século XXI? Quem seriam aquelas ou aqueles capazes de difundir a informação e de estimular algum nível de organização social? Dito isso tudo, qual foi então a marca do século XVIII em Minas? Foi, sem dúvida nenhuma, um período de grande abundância, de urbanização intensa, de uma economia que girava ao redor da mineração do ouro, que foi o berço do barroco e das artes em Minas. Mas, ao mesmo tempo, um país e uma Minas Gerais sem humanidade, que esqueceu boa parte da sua população, que enxergava os menos favorecidos com um ônus e que em vários momentos os utilizava quando havia interesse, que os incorporou nas políticas de Estado somente nos capítulos de justiça e de punição violenta. E como muito bem apontou Laura de Mello e Souza, um Brasil, e eu digo aqui, uma Minas Gerais, de senhores e escravos que não tinha povo. O homem livre e pobre permaneceu esquecido através de séculos. Muito o que foi dito aqui do processo de exclusão social permanece válido até os dias de hoje. Como que isso se manteve vivo ao passar dos séculos é algo que nós vamos desdobrar com calma neste canal. Obrigado pela atenção. Qualquer discordância, comentário, comente aqui embaixo. Obrigado.